Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo AlphaCast. Primeiramente, feliz sábado. E na semana passada a gente teve o resumo da lição da semana. E nessa semana nós vamos conversar um pouco aqui com o nosso convidado, que é o Fábio. Então, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. prazer é nosso, Fábio. Também aqui nós vamos ter... Eu vou fazer perguntas e além de mim, no Adrian aqui nós temos o Adrian, nós temos o Jean, que também são jovens aqui do Alphaville. E nós vamos estar aqui entrevistando o Fábio, perguntando, né, como é a vida dele, o que ele faz e tudo mais. Mas antes eu acho muito bom a gente iniciar com uma oração, então eu vou pedir para o Jean fazer uma oração aqui pra gente. Por favor, Jean. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela proteção, obrigado pelo momento que estamos aqui, que possamos descontrair um pouco, mas não sair da tua palavra e possamos aprender um pouco mais sobre ti. Amém. Peço para Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então para quem não conhece, o Fábio, ele é o nosso tesoureiro e também ancião aqui da nossa igreja. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Fábio. Então, mas antes de começarmos, conta aí nos comentários o que vocês estão achando no nosso AlphaCast, dos conteúdos. Se você tem alguma ideia de algum conteúdo que a gente possa estar aqui trabalhando, envia pra gente, que a gente vai fazer para vocês e que vocês possam estar aí compartilhando, curtindo, porque isso vai ajudar bastante a gente. Bom, antes de começar aqui eu vou pedir aqui para os nossos, primeiramente para os nossos outros participantes começarem a fazer as perguntas para o nosso ancião, para o nosso tesoureiro. Então, Ada, Bom, Jean, então eu vou começando. Primeiramente, é um prazer, Fábio, estar aqui conosco. Você é tesoureiro do Alphaville, né, da igreja do Alphaville. Queria que você contasse um pouco da sua história de vida. Bom, a minha história de vida, lá pelo início, vou começar desde criancinha. Lá de 1940. 1900, faz um pouquinho de tempo só, um pouquinho de tempo. Eu morava em Caraíba, nasci em Moarama, mas morava em Caraíba. Então morava com meus pais lá, aí quando deu uma idade de uns 8 anos, 7 anos por aí, nós mudamos de lá para cá, para Moarama. Então quando nós mudamos ali perto da Praça Tamoio, morei 1 ano ali, estudei num colégio maravilhoso ali chamado Padre Manuel da Nóbrega, era uma beleza o colégio na época. Tinha só uma favela para mim atravessar para estudar, mas era de boa. Depois eu estudei para o Sousanato, e depois de lá de 1 ano ali, nós mudamos lá para o Jardim Cruzeiro e de lá estou até hoje. Então, faz um bom tempo lá, desde lá eu moro lá desde 92. 92? Então faz um pouquinho de tempo que nós estamos no mesmo lugar. E diferente das gerações de hoje, naquela época nós já começamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar, naquela época o pai levava o filho num lugar e falava assim, você não está precisando de alguém para aprendiz aí ou para ajudar? Não precisa pagar nada não. Falava desse jeito assim, você já ia animado, né? Você já não ia receber nada. Então eu comecei a trabalhar num lugar que tinha 9 anos, 9 para 10 anos. Logo quando eu cheguei aqui. Porque quando nós mudamos ali na Tamoia, nós conhecemos um dos vizinhos nossos, foi esse meu patrão. Ele tinha um laboratório de prótese na época, prótese dentária, e eu entrei lá ajudando. E lá fiquei, por um bom tempo, trabalhei 18 anos lá. É bastante tempo, hein? Sim. Aí depois de lá, eu saí e fui trabalhar nessa empresa que eu estou agora, que agora eu mexo com representação de materiais odontológicos. E nessa empresa eu já estou completando mais de 18 anos. Então na minha vida eu trabalhei firme foi nesses 2 lugares, mas já fiz muita coisa, já trabalhando com bastante coisa. E você sempre foi adventista ou... Adventista. Os meus pais, só o meu pai era adventista, só que do lado do meu pai, o meu avô e minha avó eram adventistas, o meu bisavô e minha bisavó também era adventista. Já a minha mãe, o meu pai já é falecido, a minha mãe ela é católica e minhas irmãs são católicas. Então, metade da família era adventista, outra metade não. E como foi pra você dentro de casa com essas duas religiões bem fortes? É difícil, é um pouco difícil, porque o que acontece? Um tem uma ideologia, acredita em algo, o outro acredita em outro. Então um pai acredita numa coisa, a mãe acredita em outra.
Então, vai chegar uma hora, um momento que vai ter um atrito, não tem jeito. Porque a mãe vai querer que segue uma coisa, o pai vai querer que segue outra. Mas, por influência do meu pai, eu acabei seguindo junto com ele, fiquei junto com ele. E minhas irmãs acabou seguindo junto com a minha mãe. Então, questão de briga, discussões, essas coisas, nunca teve, mas é difícil. Porque daí você acredita numa coisa, eu falando eu como filho, e a mãe acredita em outra. Algumas coisas vai te apoiar, outras não, porque ela não acredita naquilo. Então você tem que estar bem firme naquilo que você acredita, conhecer bem a Bíblia para você não ser influenciado, porque a influência tem que vir dos pais. Então você retém aquilo que é bom e aquilo que você não acredita, que você vê que não está de acordo com a Bíblia, infelizmente você deixa passar e continua a vida. Mas por experiência hoje, que a minha esposa é adventista, as crianças também seguem, eu vejo que é bem mais fácil. Você está numa família que essa família tem a mesma religião, a mesma, acredita na mesma coisa, é bem mais fácil do que você ter um jugo desigual. O jugo desigual pesa muito. E até hoje, você vê que a minha mãe, ela sente bastante, porque meu pai praticamente nunca foi na igreja dela, e ela praticamente nunca foi na igreja do meu pai. Então meu pai sempre estava sozinho na igreja dele, e minha mãe sempre estava sozinha. Ela também sentia a falta dele, ele também sentia a falta dela, porque vai ter momentos que tem que estar o casal, vai ter uma coisa e não vai ter como ter companhia. Então, para vocês, até creio que bastante jovens devem estar ouvindo, uma coisa que o conselho que eu dou, porque eu já tive essas experiências dos dois lados. Eu já vivi numa família dividida, religiosamente falando, e hoje eu vivo numa família que, graças a Deus, tem a mesma convicção. Então, se você puder escolher, de preferência, um futuro marido, uma futura esposa, escolha alguém que tenha as mesmas crenças que você. E qual foi o motivo de você se tornar adventista, né? Porque, assim, no meu caso, meu pai é católico e minha mãe é adventista, né? Mas eu podia escolher alguns lados, dependesse deles, né? Mas minha mãe sempre, desde criança, me incentivou a ir para a igreja, né? E quem foi sua motivação? Seu pai sempre esteve firme ali? Quando eu não entendia muito, quem me incentivou e me levou mais, vamos supor assim, puxou mesmo para a igreja foi o meu pai. Então, quando eu não entendia, eu ia na igreja por causa dele. Mas aí chegou um momento da minha vida que aconteceu. Eu falei, e agora? Será que eu estou seguindo uma igreja que está certa, está correta? Porque tem tantas igrejas, eu preciso saber se essa é verdade ou não. Então, eu comecei a estudar a Bíblia. E até frequentei outras igrejas. Visitei, não frequentei. Fui visitar para me ver. Porque chega uma hora que você é adolescente, ou jovem, você tem esse tipo de pensamento. Então eu fui em uma igreja, fui em outra, e eu vi que todas elas tinham os lados bons delas também. Mas, biblicamente falando, faltava alguma coisa. Uma igreja às vezes podia estar 90% completa, mas falta 10% ainda, não é 100% completa. Então eu, por si só, entendi que a igreja que eu sigo hoje é a igreja que obedece literalmente a Bíblia. É a igreja que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, chega um momento que você tem que entender isso daí. Porque se eu ficar só apoiado no meu pai, hoje meu pai já não está mais aqui. Chega um momento da vida que você tem seus questionamentos, as suas dúvidas, e você fala, e agora? Minha mãe segue uma igreja, meu pai segue outra, os amigos meus seguem outra, um fala uma coisa, outro fala outra. Você tem que ter uma condição. Então você tem que ter um encontro você mesmo com Jesus e você decidir. Então, graças a Deus que eu optei pela igreja que eu acredito que segue os princípios. Não que as outras igrejas, eu não estou falando aqui que outras igrejas não prestam, jamais, eu não estou falando isso. Todas as igrejas têm as suas crenças e seus lados, mas cada um tem que encontrar a verdade na Bíblia. E a gente vê que o irmão Dacir, né, seu pai influenciou bastante na sua vida. Para quem não conhece, o irmão Dacir, ele foi muito importante na fundação, na construção da nossa igreja. Então, assim, ele foi muito importante, é um homem muito lembrado pelos irmãos da igreja do Alphaville. E uma curiosidade, o que ele fazia, assim, né? Porque você comentou que tinha sua mãe, que era católica, e o irmão Dacir, seu pai, que era adventista. O que ele fazia, assim, que te comoveu, que te incentivava mais aí para a igreja adventista? Quais eram as atitudes, as palavras que ele... O que ele fazia que te motivou? Porque o que acontece? A minha mãe, ela é uma católica. A maioria dos católicos, eles falam, às vezes são católicos, mas eles não frequentam, não tem atividade na igreja. Fala que é católico só porque foi batizada. Minha mãe não. Ela é uma católica frequente, realmente, ativa, ela vai na igreja, ela sempre foi.
mas a experiência dela como conhecimento de Bíblia era muito vazio em comparação com a experiência de conhecimento de Bíblia do meu pai. Então, meu pai tinha muito mais conhecimento, porque realmente a nossa igreja tem uma vantagem sobre a igreja católica na questão de estudar a Bíblia. E essa lição aqui que vocês estão vendo na frente, essa lição ajuda muito. Então, a lição, que é uma lição que ela é baseada na Bíblia, ela é uma ferramenta que ajuda você a entender mais sobre a Bíblia. Então, ele tinha mais conhecimento, então ele me passava mais conhecimento na hora que eu tinha minhas questões. A minha mãe não sabia tanto, e ele me puxava mais para a igreja. Só que eu via também pelo exemplo dele. Meu pai sempre foi uma pessoa muito assim, metódica, uma pessoa muito centrada, certa, correta, então eu ficava analisando a vida dele. Se tudo que ele fazia era correto, ele não ia seguir uma religião que não estivesse correta. Então a gente sempre viu esse exemplo. Não que a minha mãe também não fosse correta, minha mãe sempre foi, mas tinha essas faltas. Então se você tem um questionamento, tem dois lados, mas um lado está mais completo, a tendência é você ir para o lado mais completo. E agora, para você, sendo pai, se algum de seus filhos decidissem trocar de igreja, ir para outra igreja procurar estudar mais, qual seria a sua reação? Com certeza eu ficaria bem triste, né? Porque a gente quer que os filhos sigam a mesma religião que nós. Mas a decisão é deles. Hoje a gente ensina as crianças, porque como eles são ainda crianças, a gente ensina tudo corretamente. Eles sabem que os avós seguem outra religião, porque o meu sogro e a minha sogra também são católicos, as minhas irmãs também são. Então, o meu cunhado, a gente segue, ensina o que é certo para eles, o caminho que a gente acredita ser verdadeiro. E eles que vão ter que decidir, que esses caminhos façam a diferença, né? Até a Bíblia fala que ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for grande não vai se desviar, mas a decisão vai ser deles depois. Se eles seguirem outra igreja, com certeza nós vamos ficar chateados, tristes, porque a gente não quer isso, até porque vai ter que se separar de nós. Nós estamos acostumados todo mundo na igreja, vai chegar um momento que vai separado. Eu mesmo sempre, mesmo sabendo disso, ficava triste, porque minhas irmãs vão numa religião, minha mãe vai em outra, então é diferente. Eu nunca tive a chance da minha mãe estar junto comigo lá, ou minhas irmãs, elas iam, elas vão, tanto é que a influência faz a diferença. As minhas irmãs mesmo, elas gostam muito das músicas adventistas, elas quase não escutam música da igreja, de pessoas católicas, elas escutam muito da igreja adventista. Por quê? Porque é o que a gente escutava muito. Então muita influência do meu pai, ela segue. Se for ver, elas praticamente vão na igreja católica, não sei por que o motivo ainda, mas elas praticamente são adventistas, porque elas seguem muita coisa. E meu pai deu exemplo. Então o exemplo da gente faz muita diferença. E eu espero que as crianças sigam o exemplo e continuem na igreja assim. Imagino que a própria influência do seu pai, né, esteja te ajudando muito na criação dos seus próprios filhos. Sim, muita coisa que eu vou fazer hoje, vamos supor, às vezes eu não estou fazendo, ou estou fazendo, eu lembro quando meu pai fazia. Então, um exemplo, eu vou estudar uma lição. O meu pai sempre, não importava, todos os dias ele estudava a lição em voz alta e a Bíblia. Então, quando a gente escutava a voz dele, ele estudando, todo mundo ia na mesa, até a minha mãe. Por a minha mãe e minhas irmãs, eu não era da religião, então elas não precisavam ir lá. Só que ele estudava, ela sentava, ou se a minha mãe estava mexendo alguma coisa ali, preparando café, alguma outra coisa, ela escutava, mas na hora da oração todo mundo dobrava o joelho e fazia isso todos os dias. Então, eu não fazia isso antes, ler em voz alta. Eu estudava a minha lição, a Camila estudava dela, as crianças estudavam cada um. Agora eu estou fazendo isso. Já faz um bom tempo que eu faço isso. Então eu estudo e eles já estão percebendo. Eles vêm, pai, você não vai fazer oração? Vamos estudar? Ou eu estou fazendo, eles vêm e dobram o joelho. Então, você, seu exemplo, mesmo você sem obrigar, faz a diferença. Porque meu pai nunca obrigou, nunca falou, fiquem aqui, vamos fazer isso. Não, ele já fazia e nós seguimos. Porque a gente achava que era uma falta de educação. Deixar ele ler a Bíblia, a lição, ou ele fazer oração, e a gente tá assistindo TV, ou ninguém. Podia estar assistindo TV, podia estar fazendo qualquer coisa. Nós íamos e desligávamos e parava. Só a atitude dele gera uma influência para você. Gera muita diferença, faz muita diferença. Uhum. E antes de frequentar a igreja do Alphaville, você frequentava a Central, né? Sim. E como que foi essa transição, né? O que aconteceu? Por que você decidiu vir para a nossa igreja? Então, quando nós mudamos para Capoeirama, nós íamos à igreja lá em Caraíma, que era uma igreja pequenininha, e quando nós mudamos na Tamoio, nós começamos a ir na Central, de 91 por aí. Então meu pai ia lá, ia só eu e meu pai. Por um bom tempo frequentamos lá, e aí mesmo morando no Jardim Cruzeiro, porque eu não tinha igreja para lá. Aí meu pai chegou a ser
diácono lá, hoje participou da tesouraria, virou ancião, até um momento que, na época, acho que foi o pastor Ronaldo, ele, com mais alguns outros irmãos, decidiram fazer um grupo de estudo lá no Jardim Cruzeiro. E aí isso começou a se iniciar a nossa igreja. Começou na garagem lá do lado de casa, o vizinho cedeu a garagem, que até hoje tem lá. E aí meu pai começou, e eu comecei, eu ia lá também. E aí foi indo até montar a igreja. Só que quando montou a igreja, eu como era jovem, eu queria continuar na igreja central, porque ali só tinha pessoas mais velhas, então eu não ia ficar lá sozinho, eu jovem. Eu continuei na central. Aí continuei na central por um bom tempo e meu pai continuou lá. E isso até, por uma parte, eu até me arrependo de não ter ido junto com meu pai. Poderia ter ajudado mais ele, porque eles precisavam, eles precisavam de gente, eu não ia muito. Aí até que um momento, o Aislan, né, resolveu falar, vamos lá ajudar a igreja do Alphaville, lá ajudar seu pai, eu tô indo pra lá. E eu fui por causa do Aislan, o Aislan me chamou, falei, também vou. Aí nós levamos, foi mais um casal e nós começamos a frequentar ali. Então isso foi uma bênção, porque nós deu tempo da gente ajudar a igreja, então a gente conseguiu ali dar a nossa cooperação para a igreja. Aí quando meu pai faleceu, nós continuamos, a gente ficou com medo, como é que vai ser agora, né? Porque ele tantos anos lá cuidando, e a figura dele fazia diferença. Então quando ele infelizmente faleceu, nós ficamos pensando, e agora? O que vai ser de nós, né? Mas graças a Deus, nós continuamos, o Espírito Santo nos abençoou, o povo mudou, vocês fizeram a diferença, porque vocês jovens participam muito, é uma bênção na igreja. E graças a Deus a igreja está indo ali. Estamos com a reforma agora e em nome de Jesus a igreja vai cada vez crescer mais. Então nós vemos hoje, eu analiso hoje, que Deus trabalhou nossos corações para a gente ir lá. Porque se de repente nós não estivéssemos lá e não tivesse jovem, eles estivessem 4 ou 5 lá, pode ser que de repente quando faltasse a figura do meu pai, a igreja podia ser que acabasse. Não porque ele era a peça principal, porque todo mundo tem medo, né? Você sempre costuma uma pessoa tomar liderança, aí quando essa pessoa falta, a gente às vezes fica com medo de tomar liderança, de mudanças, coisas, mas por enquanto tudo ok. E você é tesoureiro e ancião da nossa igreja, né? Você comentou aqui comigo que fez técnico em contabilidade. E como que é ser ancião e tesoureiro ali do Alphaville? Quais são os desafios? Quais são os lados bons? Que com certeza tem, né? Mas tem os desafios também. Como que é? Graças a Deus, na nossa igreja ali, a igreja do Alphaville, é uma bênção, não tenho o que reclamar. Porque é uma igreja muito unida, não tem desavença, não tem dificuldade com nada. Então, como ancião, eu não tenho dificuldade nenhuma ali, graças a Deus. Os jovens, vocês são uma bênção, vocês não dão trabalho nenhum. Então, tudo vai ok. Como tesoureiro, eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso. É gostoso ser tesoureiro sim, mas tem as suas obrigações. Então, vamos supor, o papel de tesoureiro. Quando vocês recolhem o dízimo, a oferta e nós levamos, não é simplesmente levar lá. Eu tenho que lançar no sistema, eu tenho que fazer uma contagem, então eu tenho que ser criterioso, não posso errar, porque é igual uma contabilidade. Não sei se alguém que trabalha no escritório de contabilidade já trabalhou, sabe como é. Então, e você está lidando com dinheiro que não é seu, é dinheiro de outras pessoas e um dinheiro abençoado, santo, né? Então daí tem que pegar esse dinheiro, tem que depositar, você tem que lançar nota, você tem que dar, tudo você tem que dar, mostrar para quem foi aquele dinheiro. Às vezes alguém quer um dinheiro para comprar uma coisa, você tem que tesourar, não pode deixar, ó, já gastou mais, já gastou menos, agora tem a reforma. Então é um pouquinho burocrático sim, a responsabilidade é bem grande, você tem que cuidar de tudo aquilo. Mas para mim, Deus tem me abençoado muito, e eu até acho que é uma benção. Então, se você aí por trás das telinhas mexe com essa parte de ciências contábeis, de economia, já pega as dicas aí do Fábio. O Jean, que quer fazer economia, talvez não sirva tanto para mim e pro Adrian, porque não é a nossa área, né? A nossa área não é da contabilidade, o Adrian é da administração, eu sou mais das ciências, mas assim, a questão de como utilizar o dinheiro, de como mexer com ele, é muito importante saber. Então, até um conselho que eu dou, um exemplo. Geralmente quando a pessoa, eles pegam um cargo de tesoureiro, geralmente o tesoureiro fica muito tempo nesse cargo. Ele fica uma pessoa de confiança, né? E às vezes ela fica sozinha ou só mais uma pessoa. O jovem que tem interesse para isso, ou que não tem, ele tem que se oferecer para ser um jovem aprendiz e aprender. Por quê? Porque pode acontecer igual aconteceu com meu pai. Meu pai faleceu, então eu tive que ir lá e se virar tudo sozinho. Você tem que aprender sozinho, alguém vai te ensinar, você não sabe como tá. Então, se tem alguém já aprendendo, um dia acontece isso, ou a pessoa vai embora, muda de região, pode acontecer também. Então, se já tem um aprendiz, esse aprendiz pode tomar um lugar e continuar.
Então o jovem ele tem que se oferecer, porque às vezes nós podemos também ficar com vergonha de ficar chamando o jovem, ó, você não quer ser meu aprendiz ou, né, vir ajudar? Então a gente fica com vergonha, mas se você se oferecer, fica bem mais fácil. Bom, agora a gente vai pro nosso pequeno intervalo, que aí a gente vai ter a troca, né, de pessoas para fazer mais perguntas com o Fábio. E até daqui a pouquinho. Certo, pessoal. Voltamos para o segundo bloco aqui do AlphaCast. Mudou os personagens aqui. Mudou aqui os componentes. E aí, Fábio, beleza? Beleza. Eu vi que você comentou aqui com a galera algumas coisas do teu pai, da tua vida. Mas a gente quer saber outras coisas, não quer, né? Sim, isso mesmo. É ou não é? É. Como que ele conheceu a Camila, né? Bom, verdade, né? Uma boa pauta, né? Perguntar como foi, vai ser como E aí? quarto. Não, Você tá É assim não conta mesmo. nada, não. Tá bom, depois eu então, que sei que tá nervoso, você que tá nervoso agora? É, a Enfim, pergunta que eu fiz pra ele É uma era boa ele pauta, que né? tinha Falar um que pouquinho sobre o romance do Fábio com a Camille, né? Como vocês se encontraram, Como eu conheceram. conheci ela foi engraçado. Então, Foi esquisito e engraçado. Foi uma fase da minha vida que eu não queria conhecer ninguém. Uma fase difícil, viu, acontecer isso comigo, eu não queria conhecer ninguém, viu? Mas me conhece, passado é difícil. Mas eu não queria. Chega uma hora da sua vida que você não quer conhecer ninguém, você quer ficar Tranquilo. neutro, tranquilo. É que hoje a geração é diferente, né? Aí o que acontece? Não queria conhecer ninguém. E eu tava um dia, num domingo à Tem tarde. gente ali no bastidor que Tem? tá querendo Ah, tá conhecer. querendo? É totalmente diferente. Parece que quando você Estranho. quer conhecer, você não conhece. E quando você não quer, você Ah, conhece. É o contrário. Olha lá, tem gente fazendo até não. Aí ali eu atrás. tava, nesse domingo à tarde, Ah. tava indo embora, inventei de passar ali na Miguel Rossafra, todo mundo conhece a praça Miguel Rossafra, que ali parecia um bobódromo, antigamente eu não ficava rodando de carro ali. Tava passando com a minha máquina lá no meu carro, golzinho 94, sem ar. E aí, Calorzão. Ah, Janela top, né? aberta. Aí eu passando, uns amigos estavam ali, ficava um povo bebendo lá as coisas, e uns amigos estavam lá no meio, e a menina tava bêbada ainda, ó. Porque na hora que ela passou, ela me gritou de longe assim, Fábio, não sei o que, eu falei, "Ixi." Aí como tem ar-condicionado, não tem jeito de você fugir com o carro. Uhum. Aí ela já veio no vidro assim, beleza, não sei o que, eu falei, beleza, tá, eu dirigindo aqui, do lado. Aí ela falou assim, para aí pra gente conversar. Eu falei, não, tô indo embora. Não, para assim, pegou e catou meu celular. Ah, agora eu perdi o celular. Aí peguei e parei o carro, aí desci. Aí ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, tem uma amiga pra apresentar pra você. Eu falei, rapaz, não quero conhecer ninguém, ninguém. Foi eu tô do de mesmo boa. nível que você, quer ir embora. É, eu falei assim, não, tá me nível. Não, essa é gente boa, essa é gente boa. O problema é porque ela já tinha apresentado outros furados, né? Ah, Assim, esse negócio de apresentar. É, não histórico. sei. Essa é gente boa. Eu falei, não quero conhecer. Não, você vai ver, vou ligar pra ela agora. Ligou lá, sei lá, porque ela não tinha WhatsApp, tinha nada. Aí ela ligou. Aí a menina tinha um carro, tinha um palhozinho, 2 portas também, caí na roda. Aí ela veio e falou assim, ó, você fica aqui, eu vou entrar no carro dela e vou passar e vou mandar mostrar você, que esse porte grande, forte seu. Aí eu mando ela olhar, aí ela entrou no carro e eu fiquei lá. Aí diz a minha esposa hoje, que na época ela entrou, ela falou assim, ó, vou apresentar um a ele é assim, ó, aquele lá. Ela falou assim, nossa, mas aquele baixinho ali, não, é porque mas ele só no meio fio ali. Aí eu peguei e fiquei fingindo que não tava vendo ela, tipo assim, dei uma olhada, mas já vi que ela era bonita, né? Aí já me interessei. E ela foi embora. Ele disse agora há pouco, não tava afim de É, nada. Apareceu Mas a é mulher, homem, né? ele já interessou já. Aí aí ela falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou armar então pra conhecer, vou fazer alguma coisa pra gente comer pra vocês se conhecerem. Aí eles armaram um nhoque lá um dia. É bom. Nesse dia, seu Aislan aqui chamou, sim, pra ir de Fusca, lá em Goerê, Mariluz, não sei onde que era. Eu fui segurando a porta do Fusca ainda, nós fomos lá na casa do teu cunhado, lembra? Aí ele falou assim, eu tenho uma menina lá que eu vou te apresentar da igreja, ela é gente boa. Nós chegamos lá, a menina não tava, lembra? Pra você ver como é que eu tava, eu não queria conhecer ninguém, né? Nós fomos Rapaz, lá, eu nem sabia ficamos disso. a manhã toda, a tarde toda. Ó, Camille, Nem Ela nem sabe, eu sabia Camille sabe. disso, viu? Voltamos à tarde, eu cheguei na cidade já bem tardinho. Não tinha WhatsApp, essas coisas, eu vi que tinha umas ligações. Eu falei, que é isso aqui? Eu falei, nossa, esqueci de nhoque, um negócio, eu ia pra essa menina. Corri pra casa, tomei banho, me ajeitei e fui. Aí eu fui mais pra roubar o rango, né? Que eu não era besta. Aí acabamos conversando e tal, e assim começou. Aí ficamos, por incrível que pareça, uns 30, 40 dias conversando. Aí foi assim, Só não. conversando. Aí foi indo, e graças a Deus. Tô conversando, rapaz. É, só conversando mesmo. Só perguntando. Literalmente, só conversando. Não, tá certo. Aí
Dessa vez eu fiz diferente. Eu obedeci uma regra que o meu avô falou pra mim no passado. Falou, ó, você quer conhecer uma mulher pra casar, você não avisa ela que você vai na casa dela. Você chega de supetão. Porque quando você vai encontrar com ela, o que ela vai fazer? Ela vai se perfumar, vai se arrumar, vai fazer um monte de coisa. Ela vai ser educada com os pais dela. Se ela estiver fingindo, vai ser um monte de coisa. Se É você isso, ó. não avisar, eu falei, dessa vez eu falei diferente. Aí um dia de semana, quarta-feira até, ela pode perguntar pra ela, ficou bem assustada. Eu peguei minha motinha e fui lá na casa dela do nada, toda moça. Ela saiu de avental, toda molhada, ficou toda vergonha. Eu falei, peraí, que moça numa idade dessa? Porque ela era nova, ela é 7 anos mais nova que eu. Tá lavando roupa e fazendo almoço no dia de semana os pais. Falei, essa é pra casar. Aí eu peguei e fui até namorando. arrepiou, você Aí nós fomos namorando, e graças a Deus, deu tudo certo. Beleza. Bom. Ô Fábio, eu sei que eu já tô emendando aqui porque eu conheço o Fábio há mais tempo. O Aislan foi meu primeiro amigo, viu? Primeiro amigo na igreja. Não vou falar que foi o primeiro amigo aqui na cidade, porque eu já tinha um amigo meu que veio de Caraí e mudou logo depois, o Matheus lá, que você conhece. Sim. Mas na igreja, o primeiro amigo que eu tive foi o Aislan. E até hoje estamos amigos, né? Faz um Amém. tempinho. Uns anos aí. Desde 90, dos anos 90. Deixa Jesus voltar, se Deus quiser. Amém. Amém. E pra sempre depois. Não, e depois, aguenta o Fábio falando, Nossa. gente. Deus lá vai Quantos diminuir. minutos já deu de gravação Lá- aí? Fala aí, Júlio. Pode falar, Júlio. Seis. tá aí por Como trás. Deus vai nos aperfeiçoar lá, eu acho 6? que ele vai diminuir um pouco a minha. 6 mais o tanto da primeira parte aí, já tá dando quanto aqui? Diz que ele estava com medo de falar, só eu tô falando. Exatamente. Então, Eu ia até fazer outra pergunta, mas Vai, vai. fala. Vai, Anne. Vai, O que que Anne. você Vai, tem Anne. aí? Uma curiosidade. Você é pai, né? De 2. Como é que foi a primeira experiência com a Lívia? E eu fiquei com bastante medo, não vou mentir pra você não. Quando a Camille, eu e a Camila descobrimos que ela estava grávida mesmo, eu lembro que era um jogo da Copa, agora não lembro de que Copa que era, não lembro. Mas era um dia que era um jogo, tinha um jogo do Brasil. Então naquele dia eu lembro que eu tinha um carro, um Saveiro naquela época. Aí, né, a médica falou, você tá grávida, parabéns, vocês vão ser pai, tudo. Que a gente não tava esperando, né, que ia ser pai. Aí a gente saiu Deslocado. tipo assim, você fica meio perdido, feliz, tudo. Aí, só que tudo bem. Aí ela já chorou, porque a mulher chora, ela foi embora. Eu lembro que eu sentei na saveira, assim atrás, na caçamba dela, assim, e eu chorei. Literalmente, as pessoas correndo para assistir o jogo, que o povo fica desesperado por causa do jogo da Copa, que era o horário, faltava coisa de 10 minutos. E eu chorando. Acho que os outros falaram, o que esse cara tá chorando? Né? Ninguém nunca O perguntou. Brasil nem perdeu ainda. E eu Nem chorando. começou Aí eu o Brasil. entrei no meu carro e eu subindo, e eu imaginava o seguinte, eu olhava pro banco do passageiro, desse lado, e ficava pensando, daqui a pouco vai ter uma menina aqui, ou um menino, olhando pra mim e falando, seu pai, não sei o quê. Entendeu? Eu tenho uma responsabilidade muito grande agora sobre ele. Então eu fiquei. Aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei, choramos durante o jogo, meu cunhado, minha mãe, tudo, porque a responsabilidade é grande. Aí meu pai falou, agora é assim, você sabe, passou todo o beabá, que pai e mãe passava, né? Não sei se hoje ainda tem isso. Mas pra mim foi um misto de alegria, preocupação e bênção de Deus, porque filho é bênção, e a filha é uma bênção. E depois o Benício também. Já quando for o Benício, aí já foi diferente, né? Quando for o Benício, porque daí nós íamos ter um filho só. Eu só ia ter um. Então por isso que deu uma diferença de 7 anos de um pro outro. Mas a Camila sempre falava, eu sou filha única, eu não sei o que você passou na tua casa, que é ter irmãos, ter família grande, só tinha eu queria tanto ter mais um filho, ter mais um filho, ter mais um filho. Aí um dia eu orei para Deus, falei, Deus, for da tua vontade, que seja. E não é que deu certo, aí um dia ela falou assim, tô grávida. Aí foi um misto, foi totalmente diferente. Tudo certo aí? Quer fazer uma pergunta pro Fábio? Quer fazer? Hã? Pergunta se ele vai ter mais filhos, se ele pode ter mais filhos. Ixi, agora eu não posso mais. Porque agora o tio já deu um jeito de não ter mais filho. Fechou o Fábio, então. Fechou. Beleza. Obrigado. Já fez a pergunta tua. Fez. Participante. E a tua? Minha? Nós temos que encerrar. Tá bom, fazer uma pergunta bem rapidinha. Eu sei um pouquinho desse assunto sobre filhos e tal. Como é você ser um exemplo para a igreja? Porque querendo ou não, você é meio que um adulto exemplo para os jovens. Todo mundo que está lá na igreja, principalmente os jovens, até os adultos talvez, eles olham para você como se fosse um meio que se espelhar. O Aislan também é assim, a gente olha para o Aislan e tenta se espelhar um pouquinho nele. Como que você age sabendo que você é um exemplo para os jovens da igreja? Boa pergunta.
falei que ia ser rápida, né? Isso, eu não sei, a vida vai mudando, porque quando eu era jovem eu nunca pensei nisso. Nunca pensei. Só que daí depois, quando você se torna pai, aí você se torna mais velho, as responsabilidades vão mudando. Mesmo que não era para ser diferente, mas na sua cabeça parece que é. Então hoje o que acontece? Hoje quando eu fico analisando, vendo vocês lá na igreja, alguma coisa, eu fico pensando, alguma coisa que eu fizer de errado e eles ficarem sabendo, vai ser uma decepção para eles. Como se eu fizer alguma coisa de certo, pode ser que seja um exemplo, pode ser que não. Mas o que eu tento ser, eu não tento ser exemplo para ninguém. Mas o que eu tento passar hoje para vocês, quando me perguntam eu vou falar, é a experiência que eu tenho. Eu tenho pouca experiência de vida, mas experiência não se vende e nem se compra. Experiência você adquire com o tempo. Então, coisas que eu sei hoje, na idade de vocês eu não sabia jamais, e vocês não sabem. Então, por aquilo que eu passei, eu passo para vocês. Então, eu sempre gosto de contar a seguinte história. No mundo existem dois tipos de pessoas, eu acredito, meu pensamento. Os que aprendem com o erro dos outros e os que só aprendem errando. Então, se você viu que eu errei alguma coisa e você entende que aquilo é um erro, você tem que desviar daquele caminho. Agora, se você não acha e quer passar, boa sorte para você. Você vai passar e você vai ter que adquirir, vai ter que sofrer por você mesmo. Se der para evitar, vendo que outras pessoas já sofreram e você pode evitar aquilo, evite. Você viu que outras pessoas se deu bem naquilo, deu certo, então você segue esse caminho. Então, é bom a gente sempre estar de olho nos mais velhos. Hoje, infelizmente, a juventude, eles têm às vezes abandonado um pouco a velhice. Não tem respeitado muito as pessoas mais velhas, mas as pessoas mais velhas, elas podem não saber mexer com celular, não saber mexer com computador, tantas outras coisas, mas a experiência de vida delas é muito importante. Na nossa geração, nós escutamos muitas histórias deles. Hoje, infelizmente, quase você não escuta mais. Por quê? Porque isso aqui tem tomado tempo. O celular, a televisão, as coisas têm tomado tempo. As pessoas quase não conversam, já não compartilham mais experiências. Então, pergunte para os pais de vocês como que eles se conheceram, como foi a vida deles. Pergunte isso, porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais eles aqui para perguntar. E hoje, infelizmente, a comunicação está muito escassa. Beleza? Mais alguma? Mais alguma pergunta? Fábio, a gente quer agradecer você. Eu que agradeço. Você conversou um pouco com a gente aí. Que maravilha, né? A gente conheceu um pouco do Fábio, da história dele. Manda um recadinho pro pessoal do distrito aqui, Distrito Central. Um recadinho para ele. Manda para tua mãe, para tua irmã, para Camila, para os filhos. Manda para todo mundo um recadinho. Manda curtir esse vídeo, compartilhar. Quem quiser saber um pouquinho da sua história. E você vai vir outras vezes aqui, tá? Com essa galera aqui boa, bacana. Sim, se Deus quiser vai dar certo. Foi muito bom. Vai lá, manda um abraço. Ó, Pra todo mundo. vamos fazer igual tinha aquele programa, né? A Xuxa, Mandar um né? abraço pra minha mãe, pro meu pai. Ó, eu quero agradecer pela minha família, tudo. Eu só sou o que eu sou pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Hoje meu pai não tá aí, mas a minha mãe tá. Eu amo muito ela faz muita diferença na minha vida, na vida das minhas crianças também. Minha esposa, todos os amigos que eu tenho. Eu sou uma pessoa, não mereci o que eu tenho. Eu sou muito abençoado, eu tenho muitos amigos mesmo. Amigos assim que a gente vê que hoje as pessoas quase não têm amigos. Eu tenho muitos amigos, pessoas boas, um amigo, um grande irmão aqui, Laizão, muito amigo meu. Uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, a família dele, vocês também. Vocês são jovens, às vezes parece que nós estamos dando exemplo para vocês, mas vocês também dão muito exemplo a nós. Então agradeço todo mundo que participou da minha vida, que participe, vai participar mais. Compartilhe esse vídeo, assista, siga o vídeo, porque quanto mais nós podemos compartilhar esses conteúdos que fazem a diferença, que é um conteúdo para o bem das pessoas, vale a pena. Hoje os conteúdos têm muita coisa que não presta e às vezes nós ficamos compartilhando. E às vezes coisas boas nós deixamos de lado, ou às vezes ficamos com preguiça de assistir porque demora um pouco mais. O mundo vive tão corrido, mas a gente tem que seguir coisas boas e aqui é um programa que vale a pena. Maravilha, fico muito agradecido. Ô Jean, você tá aí no fundo, você tinha perguntado um negócio que eu tô lembrando antes da gente acabar. Peraí, filho, peraí. Como que era a pergunta lá? Pode perguntar daí. Não lembro. Criatura, não. Tudo esquecido. Como que o Fábio fez para ter dinheiro? Como é que é? Ele falou assim, como é que você fez para ficar rico? Como que faz Isso, pra ficar como é que faz rico? para ficar Eu rico? vou ter que perguntar também, porque eu sou rico, sabe? É. E graças a Deus sou rico de saúde, não posso reclamar. Amém. Então, 42 anos, eu não lembro a última vez que eu fiquei internado. Acho que eu fiquei internado quando era criancinha, mas Deus me abençoou muito.
muita riqueza e saúde, família e amigos. Agora dinheiro não tem jeito, não. Tem muitas mais pessoas que têm mais dinheiro que eu. Correndo atrás. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, não focar, o dinheiro não vem não. Então, beleza. Gente, é isso? Pronto. Adri, Jean, Júlio, fechou? Certo. Anne, Andrei, é isso? Tudo certo. Por mim, Tudo tudo certo? Fábio, obrigado, tá? Eu agradeço. Deus abençoe você. Tamo junto aí, tá bom? Valeu, Fábio. Tá. Anne, vamos orar com ele? Vamos sim. Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa tarde maravilhosa, deleitosa na tua santa presença. Amém. Agradecemos, Senhor, pela presença do Fábio aqui também junto conosco, por ele ter contribuído, mostrado um pouquinho de como a vida dele é, de como foi o caminho dele com o Senhor. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço também pelas pessoas que estão nos assistindo, que elas possam cada dia mais procurar o Senhor. Esteja conosco, é o que pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Gente, é isso aí. Compartilha, curte, dê like. Já acabou? Acabou já, desliga aí. Vermelho ou branco? Aperta lá, Anne.